Essa é uma ótima pergunta que vai ser respondida nesse vídeo. Onde foi que nós erramos, que nós chegamos no TikTok e não chegamos nos carros voadores, hein? O exemplo talvez mais comum seja o dos carros voadores lá dos Jetsons, por exemplo. Porque assim, a gente tem projetos muito antigos, né, dos tempos do Leonardo da Vinci, de veículos voadores. Tem lá o Aqui, ó, gente. Era só ter a asa de Batman. Se em vez da bicicleta a gente tivesse focado na asa do Batman, a gente teria carro voador hoje. ornitóptero, né, o parafuso aéreo, que são alguns esboços, né, Ó, esse daqui, gente, a gente focou nesse. um dos primeiros projetos que, pelo menos que eu conheço, né, que vai nesse sentido dos balões aéreos, é do século XVIII, que é a passarola do Bartolomeu. Olha lá, gente. Já estavam pensando, mas eu só não entendi por que que a passarola tem uma cabeça de galinha aqui, ó. O objetivo era que fosse uma galinha grandona mesmo, gente. Então tinha uma galinha grandona. Aí eles têm o GPS aqui, ó. O GPS. E tem uma metralhadora atrás. Gostei desse design. Eu acho que é um design que a gente podia escolher aí pro futuro. Entendeu? Gostei desse design. Propôs por rei Dom João V, se eu não me engano, na época, a construção de um instrumento para andar no ar, uma coisa assim. Tem a documentação lá na Torre do Tombo, em Portugal. E essa passarola é o que mais ou menos seria depois os veículos tipo o Zeppelin também, né? O Zeppelin é um futuro que ficou para trás já, né? Uma coisa que era bem futurista na época, era vista como muito futurista, super avançada e hoje não existe mais, né? Talvez por É, porque teve as queimadas também. Mas se eles tivessem. Porque assim, ó. Eu vou ser péssimo agora, mas ó. A gente teve uns acidentes de carro quando começou a fabricar carro. E ninguém ficou muito preocupado. Falaram assim, não, deixa que passa, deixa que passa. Não, vamos insistir no carro, vamos insistir no carro. Se a gente tivesse insistido no Zeppelin. Então, ó, mais um lugar onde nós erramos. Deveríamos ter insistido no Zeppelin, tá? Esse foi um erro gravíssimo que nós cometemos enquanto sociedade. causa dos desastres que aconteceram, inclusive, enfim. Mas deu uma excelente banda, né, o Led Zeppelin, e uma excelente música do Chico Buarque também, Geni e o Zeppelin. Mas enfim, Eu gosto que ele tem um arcabouço cultural ali, né? Eu gosto que o Bonitão tem um arcabouço então, tipo cultural. assim, em termos de veículos voadores, a gente chegou lá, né, pensando em aviões, helicópteros, etc. Mas em termos, a gente poderia pensar que uma sequência lógica desses desenvolvimentos de veículos Ah, voadores eu acabei de ver a aliança no dedo dele. Gente, retiro tudo o que eu disse. Eu retiro tudo o que eu disse. Me desculpem. Me desculpe, professor Bonitão. seria um veículo mais individual de uso geral como o carro, né? Então você pega, já tem o carro, pô, vamos. Pô, mas eu podia fazer um Zeppelin pequeno, né? Por que não fizeram um mini Zeppelin? Entendeu? Por que não fizeram um Zeppelin Fusca? Por que não fizeram um Zeppelin Gol? Botar o carro nas nuvens, por que não, né? Fácil. E até agora nada, né? É uma coisa que marca muitos filmes e séries, desenhos, né? Como os Jetsons mesmo, que eu já falei, como o Mas se a gente tivesse focado no Zeppelin, gente, tudo isso teria sido diferente. Blade Runner, De Volta para o Futuro 2, O Quinto Elemento, e muitos desses filmes se passam em contextos que já ficaram para trás, né? O De E tudo isso porque a gente não focou no Zeppelin. Volta para o Futuro 2 mesmo é 2015, então tem 10 anos que era para ter carro voador já, pelo menos. O Blade Runner se passa em Ah lá, ó. 10 anos que era pra ter carro voador. O que a gente inventou de interessante 10 anos atrás? 10 anos atrás foi 2016. A gente não tinha carro voador, mas a gente tinha sobrancelha marcada. Como assim? Por que a gente já tinha sobrancelha marcada e um cílio gigante? Mas a gente não tinha o Zeppelin. 2019 e o Quinto Elemento se passa em 2300. Então, ainda tem muito Ainda tem tempo. Ah, pro quinto elemento ainda tem tempo. Ó, então o foco agora é no quinto elemento, gente. chão, dá para ter carro voador, só que no Quinto Elemento tem táxis voadores, né? Aí já parece uma coisa meio paradoxal, porque o táxi hoje ele entra muito mais como um símbolo de uma coisa que está ficando para trás, né, por causa de aplicativo, etc.
Então a Ah, mas vai voltar, gente. Tenho certeza que vai voltar com os carros ideia de voador. táxis voadores é bem, sei lá, estranha. E muito antes desses filmes que eu tô falando aqui, já tinham livros, né? Já tinham imaginações ali no século XIX. Tem um livro chamado A Vida Elétrica, de 1889, que descreve Paris no ano 1956. Ah lá, ó, gente. Todo mundo andando de mini Zeppelin. Tá vendo? Todo mundo andando de mini Zeppelin em Paris. Poxa vida, e a gente não focou no Zeppelin. Eu tô muito chateado com a gente como humanidade, vou te falar, Com viu? bicicletas e plataformas aéreas, inclusive com o pessoal pegando transporte público em plataformas aéreas que estão ali nas torres mais altas da Catedral de Notre Dame. 1956, né? O cara jogou com 60 anos de margem ali, né? Ele estava escrevendo no finalzinho do século XIX, mas está muito longe de acontecer um negócio desse aí de bicicletas voadoras, né? Sei lá, me parece bem distante. E falando em vida aérea, em vida urbana aérea, a gente passa para o quarto tópico, que está bem distante também, que é o de cidades flutuantes. Esse também Então, tem raiz. mas o tópico de cidade flutuante, ele é complicado, né? Ele é complicado. Porque se a gente não focou no Zeppelin desde o começo, não teria. Gente, esse foi o nosso erro. Acho que eu não preciso nem terminar aqui esse vídeo para entender que esse foi o nosso erro. Porque se a gente tivesse focado no Zeppelin desde o começo, a gente teria cidade flutuante. Vocês não concordam? Que é uma comédia, né? E fala de alguns atenienses que, insatisfeitos com a corrupção, com problemas sociais ali, eles fundam uma cidade nas nuvens. Então ele tem esse tema já também de um certo escapismo, né? De uma visão negativa do presente, do mundo em que você está inserido, e de alguma fantasia de escapar fisicamente daquela realidade. E nada mudou. E absolutamente nada mudou até agora, gente. Continuamos querendo escapar da sociedade. Ir pra Lua. Ir pra Marte. Coisa quase, talvez, não sei, de bilionários colonizando Marte. Não sei Ah se o lá. paralelo é muito exato, assim, mas é uma coisa que me vem à cabeça. O jogo do BioShock, né, pegando um exemplo mais recente, que também coloca essa ideia, essa divisão Nossa, esse eu não vertical, sabia. literal, de classes. E tem outra referência. Ah, divisão horizontal, vertical. Ah, tá. As classes mais baixas ficam na Terra, as classes mais altas ficam voando. Tá. Vertical, horizontal. Gente, foco. Ilha de Laputa. Infelizmente o nome é esse mesmo, né? O autor, que é o Jonathan Swift, que escreveu As Viagens de Gulliver. Acontece, gente, acontece. Quem nunca foi na Laputa, né? Problema aí certamente nos comentários. Espero que não dê problema com o algoritmo, mas não tem nada a ver com meretrício, né? A ilha de Laputa é uma ilha em que alguns Gente, cientistas. olha a sobrancelha. Olha aqui. Nesse momento aqui, já foi predito a sobrancelha de 2016, tá vendo? Eu acho que essa história de Laputa se passa em 2016. Intelectuais, né, filósofos naturais, esses caras migram para essa ilha flutuante e Ah lá, eles migram pra Laputa. Tudo. Tudo me remete a Laputa, gente. Tudo me remete a Laputa. Oi, Letícia. Ai, finalmente, você é a primeira pessoa no meu chat. Eu tô a semana inteira aqui. Mas estamos aqui. Tudo bem, Letícia? fazem uma série de invenções que não têm utilidade, basicamente, né? Uma coisa totalmente escapista mesmo, com essa desconexão da realidade social. E eles ficam atazanando ainda por cima o pessoal que mora embaixo deles, bloqueando o sol, por exemplo, ou ficando impedindo a chuva de cair sobre os caras, ou jogando pedras lá de cima, né? Que é basicamente bombardeios aéreos. Imagina. Que é essa história de cima desce e o de baixo. Não. O de cima sobe e o de baixo desce. Então, se a gente tivesse focado no Zeppelin ao invés dos carros, tá? Então vamos lá, vamos entender o que aconteceria no futuro. Talvez a gente ter focado nos carros tenha sido uma boa escolha no final das contas, porque se a gente tivesse focado no Zeppelin, nós teríamos carros voadores. Se nós tivéssemos carros voadores, nós teríamos cidades voadores. E a gente que é pobre ia se fuder, como sempre. Então foi melhor a gente não ter focado no Zeppelin.
Aqui na nossa pergunta, onde foi que erramos, que eu disse que nós erramos ao não focar no Zeppelin, estou errado, tá? Quero saber, aonde vocês acham que nós erramos como sociedade para que nós não tenhamos carros voadores? Entendeu? Onde nós erramos que o nosso futuro é TikTok e inteligência artificial barata, de bonequinho, e a gente não tem carro voador, e a gente não tem a cura para um monte de doença. Onde nós erramos como sociedade? Foi o capitalismo? Não sei. Você tem, tipo assim, arranha-céus, né? Um Burj Khalifa da vida, que chega a quase 1 quilômetro de altura, então tem pessoas. Ah, mas não é flutuante. Eu acho que não dá para comparar, não. Acho que não dá para comparar o Burj Khalifa com a cidade flutuante, não. Eu acho que apples e oranges, assim, tipo, coisas totalmente diferentes. Não dá para comparar. Pessoas que Acho moram de fato pouco. nas nuvens hoje. Só que são os andares mais altos de um prédio, né? Então não é exatamente a mesma coisa. E você tem a ideia também de. A ideia não, a realidade concreta de estações espaciais, onde pessoas vivem, só que Então, mas aí a estação espacial é uma cidade? Porque eu acho que a cidade você tem que conseguir ter um comércio ali dentro, entendeu? O dia que abrir uma vendinha, o dia que abrir um puteiro dentro da estação espacial, aí eu vou acreditar que é uma cidade. O dia que tiver uma igreja, tá? Cada 2 esquinas abre uma Assembleia de Deus. Então não é considerado uma cidade flutuante também, não. a gente já está Acho a estação espacial meio basic, até tá? mais do que acima das nuvens, e é uma coisa muito restrita, né? São pouquíssimas pessoas que vivem nessa situação, né? Muito diferente de uma cidade. É tipo aquele estado brasileiro no sul, é Santa Catarina, que não é todo mundo que entra, né? No futuro, com o avanço da tecnologia, todo mundo teria tempo livre à vontade. Ah, não vai ter. Ah, mas não vai mesmo. Que se as ferramentas operassem a si mesmas, não precisaria de trabalho pesado, né? Não necessariamente feito por escravos. E nesse texto é interessante que o Aristóteles, logo na sequência, ele É faz o que ninguém quer trabalhar, né? Claramente o que ninguém quer é trabalhar. o John Maynard Keynes, que é o economista, ele também fazia uma previsão ali de que em 2030, no máximo 2030, as jornadas Ó, gente, no máximo 2030. Vamos ver qual que era a previsão, vou anotar aqui. Para 2030 e vamos cobrar ele. Porque se em 2030 as coisas não tiver mudado, de trabalho seriam de, no máximo, 15 horas semanais, porque não precisaria de muito trabalho duro para garantir o necessário para ter uma vida tranquila, né, etc. Então a tecnologia, a ciência aumentaria tanto a produtividade que a gente estaria mais suave, né? E aqueles a gente continua tendo que trabalhar igual uns condenados, né, gente? Vida não tá espaço fácil, de não. tempo que teria sido liberado para ler belas páginas, produzir belas obras, acaba sendo preenchido por mais tarefas, já que não vou te deixar à toa, né? Tá gastando menos tempo para trabalhar, vai fazer mais coisa, não vai fazer menos. Qual desses futuros, assim, vocês gostariam de morar? Eu acho que Star Wars eu não ia querer porque eu ia morrer muito fácil. Mas sabe aquele futuro do Wall-E? Que é todo mundo meio que descansando na nave enquanto o robô limpa a Terra? Eu acho que esse futuro eu ia gostar. Ficar ali de boa na nave enquanto o robô tá limpando a Terra. Das cagadas que a gente fez. Esse seria meu futuro. E vocês? Qual futuro vocês imaginariam, assim? Fiquei Futuro curioso de novo agora.